Jesus Cristo falhou quando disse que João Batista era o Elias que havia de vir. Esse foi o vídeo que eu assisti hoje pela manhã e eu disse, eu como cristã preciso também compartilhar a palavra de Deus. Com esse vídeo que eu assisti, eu vi muitas dúvidas surgindo sobre o que Jesus falou. Será que ele estava falando sobre reencarnação? João Batista é o Elias reencarnado? Jesus Cristo falhou, porque quando ele fala isso, o próprio João diz que não é o Elias. Que contradição é essa? Não, Jesus Cristo não falhou. E não há reencarnação aqui nesse texto. Essa aparente contradição que está acontecendo aqui e na internet acaba quando a gente entende de fato o que é que Jesus quer dizer com isso. Jesus diz no Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículo 14, e se vocês quiserem reconhecer, ele mesmo é Elias. E ele está falando sobre João Batista. E no próprio Evangelho de Mateus, capítulo 17, um pouco mais à frente, né? E versículo 11, Jesus Cristo está dizendo que o Elias é o João Batista, né? Que é o Elias que havia de vir restaurar todas as coisas. E logo em seguida ele fala que já veio e que ninguém reconheceu. E aí você segue, senão vai ficar longo esse vídeo. Lá no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 21, estão lá perguntando para João, tu é o Elias? E João vai responder, eu não sou Elias. Então aí começa a aparente contradição. E então, João Batista é o Elias ou não? A resposta está lá no Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículo 17. E aí, isso acontece antes do nascimento de João Batista. Então, aqui no Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículo 17, está dizendo, irá diante dele no espírito e no poder de Elias. A gente está falando de João Batista. Irá diante dele no espírito e no poder de Elias. Perceba que a Bíblia não está dizendo que João Batista é a pessoa de Elias, está dizendo que virá no espírito e no poder de Elias, e não na pessoa de Elias. E aqui é que acaba essa aparente contradição do que Jesus está dizendo. Então percebemos que a Bíblia não está dizendo que João Batista veio na pessoa de Elias, está dizendo que João Batista ele vem no espírito e autoridade e poder de Elias. Ou seja, João Batista viria com o mesmo ministério de Elias, viria com o mesmo propósito de trazer o povo ao arrependimento, preparar o caminho e tudo mais. Era sobre isso que Jesus estava falando. Então Jesus, ele não falhou em dizer que era o Elias que os profetas estavam dizendo que viriam. Ele era o Elias a quem todos estavam se referindo. Por quê? Porque ele veio com o mesmo ministério, poder e autoridade que Elias tinha. Então a gente observa o ministério de Elias. Elias, ele confronta Acabe, Elias confronta o pecado do povo de Israel, Elias chama o povo ao arrependimento, Elias lidar com uma geração totalmente desviada. A gente olha também para o ministério de João Batista e a gente começa a entender que João Batista confronta Herodes, João Batista prega contra o pecado, João Batista começa a preparar o caminho para o Messias vir. Então o ministério deles são totalmente com o mesmo poder, propósito e autoridade. Por isso que Jesus Cristo diz que João Batista é o Elias que havia de vir, em um sentido profético e não em um sentido de reencarnação. Então, por que João Batista diz que não é o Elias? Porque a resposta de João estava conectada ao sentido da pergunta. Estavam perguntando no sentido de identidade, se realmente era o Elias reencarnado ali. E João diz, não sou, e João responde corretamente, porque ele não era o Elias. Ele veio no ministério, poder, autoridade e espírito de Elias. E antes que falem sobre, então, é o espírito de Elias que está dentro de João Batista? Não, também não, porque Elias não morreu, Elias está vivo, Elias subiu vivo, né? Ou então, ele está precisando do espírito dele, tá? O espírito dele não pôde sair para entrar em João Batista. Literalmente, quando a palavra de Deus fala que João Batista veio no espírito e poder de Elias, está dizendo que veio na mesma autoridade, com o mesmo ministério, com o mesmo poder profético. Entendeu? Era sobre isso. Então, Jesus não mentiu, João Batista não mentiu. Jesus não mentiu quando falou que ele era o Elias que os profetas estão dizendo que viriam, porque de fato era, veio com o mesmo ministério, era sobre
sentido profético. E também João Batista não mentiu, porque era o sentido das pessoas que estavam perguntando. Não era sobre o Elias encarnado ali, não era sobre identidade. Era João Batista mesmo que veio exercendo o mesmo ministério.